Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Qual Celular Comprar. Meu nome é Wesley. Nesse vídeo eu vou fazer o comparativo entre o Samsung Galaxy S10 Lite e Asus Zenfone 6. Os dois possuem um hardware muito semelhante, mas os dois têm diferenças aí muito relevantes, hein? E eu vou explicar nesse vídeo. Mas antes de seguirmos, peço para que você entre lá no meu grupo do WhatsApp para ficar por dentro de todos os cupons de desconto e oferta de celulares, beleza? Entra lá que você só vai estar ganhando. Bom, agora chega de enrolação e vamos logo para o comparativo técnico. Começando na construção, pelo Asus Zenfone 6, a sua parte frontal ele tem vidro com proteção Gorilla Glass 6. E as suas laterais são feitas em alumínio e a parte traseira é feita em vidro também e tem proteção contra riscos Gorilla Glass 6. E ele não tem nenhum tipo de proteção contra água e poeira, que no caso é IP67 ou IP68. Do lado do Samsung S10 Lite, a sua parte frontal é feita em vidro com proteção Gorilla Glass 3. E tanto as suas laterais quanto a traseira é feita em plástico. E igual ao Zenfone 6, ele não tem nenhum tipo de proteção IP68 contra água e poeira. Então no quesito construção, ponto para o Asus Zenfone 6, porque ele tem vidro na parte traseira e alumínio nas suas laterais. E não só isso, ele tem uma versão do Gorilla Glass mais recente, que é a 6, né? Em som, o Zenfone 6 tem a entrada P2 para fone de ouvido, então muito bom. E o áudio dele é estéreo, ou seja, ele tem duas saídas de alto-falantes, que traz aí uma qualidade muito boa em som sem fone de ouvido. Do lado do S10 Lite ele não tem a entrada P2 para fone de ouvido, que já cai bastante aí, né? Já perdeu pro Zenfone 6. E a saída dele é mono, não é estéreo. Ou seja, em comparação ao Zenfone 6, ele não tem entrada P2 e o áudio dele é mono. Ou seja, só tem uma saída, contra duas do Zenfone 6. Então, em som, ponto para o Zenfone 6, é claro. Lembrando aqui, o fone de ouvido que acompanha o S10 Lite na caixa do aparelho é a entrada USB tipo C, ou seja, você não vai precisar usar um adaptador para usar um fone. O que vem na caixa já é tipo C, enquanto o do Zenfone 6 é a entrada P2 normal mesmo. Beleza? Em tela, começando pelo S10 Lite, ele tem 6.7 polegadas, que é uma tela bem grande aí, com resolução Full HD Plus e de tecnologia Super AMOLED Plus. E de proteção, como eu já citei, ele tem o Gorilla Glass 3 e possui a tecnologia HDR10 Plus. Do Zenfone 6 ele tem uma tela de 6.4 polegadas, é um pouco menor, ele tem resolução Full HD Plus também, mas só que a tecnologia dele é IPS LCD, o que é uma tecnologia um pouco mais fraca em relação ao Super AMOLED da Samsung, né? Mas não que seja uma tela ruim. E de proteção, como eu já citei, ele tem o Gorilla Glass 6 e tem a tecnologia HDR10. Então em tela, como o quesito é qualidade, o Samsung Galaxy S10 Lite leva o ponto, tanto por ele ter uma tela maior, como ter a tecnologia Super AMOLED, o que aumenta aí o contraste da tela, deixa as cores mais vivas e traz mais aí qualidade para você. Em processador e GPU, tanto o Samsung Galaxy S10 Lite quanto o Zenfone 6 possui Snapdragon 855, uma GPU Adreno 640, ou seja, em desempenho tanto em jogos como execução de aplicativos, eles são muito semelhantes. Mas no Antutu Benchmark, o Samsung Galaxy S10 Lite marca um pouco mais do que o Zenfone 6, por mais que eles tenham o mesmo processador e GPU. O S10 Lite marca por volta de 470 mil pontos, no Antutu versão 8.0, enquanto o Asus Zenfone 6 marca por volta de 445 mil pontos, ou seja, o que mostra que o sistema IA ROM do Samsung S10 Lite é melhor do que o do Zenfone 6, o que mostra que o Zenfone 6 precisa ser mais otimizado pela Asus, né? Mas não que isso vai deixar de rodar os jogos e aplicativos. Os dois rodam qualquer coisa com o pé nas costas, né? Então em processador e GPU, como a diferença é menos de 10%, eu considero um empate técnico. Em memória RAM e armazenamento, tanto o Asus Zenfone 6 quanto o S10 Lite possui 6 ou 8 GB de memória RAM, lembrando que a versão de 8 GB é mais difícil de encontrar aqui no Brasil. De armazenamento interno, o S10 Lite possui 128, 256 ou 512 GB. E essas duas últimas versões que eu citei é muito difícil de encontrar aqui no Brasil também. Você encontra mais facilmente a versão de 128 GB. Do lado do Zenfone 6 ele tem a versão inicial de 64 GB, 128 ou 256 GB. E o S10 Lite possui suporte à expansão via microSD de até 1 TB. E o slot dele é híbrido, ou seja, você pode colocar dois chips
apenas, ou um chip e um cartão. Do lado do Zenfone 6 ele tem suporte à expansão via microSD de até 512 GB e o slot dele é dedicado, ou seja, pode colocar 2 chips e mais um cartão de memória. Então no quesito memória RAM e armazenamento, eu dou ponto para o Samsung Galaxy S10 Lite, até porque na sua versão inicial ele tem 6 GB de memória RAM, que é o mesmo do Zenfone 6, mas no armazenamento interno ele vem 128 GB, enquanto o do Zenfone 6 vem apenas 64, na sua versão mais barata, né? Então ponto para o S10 Lite. Nas câmeras traseiras, o Asus Zenfone 6 possui uma câmera principal wide de 48 megapixels com abertura f1.8 e a próxima câmera ultra wide de 13 megapixels com abertura f2.4. E a câmera traseira grava em até 4K 60 fps. Do lado do Samsung Galaxy S10 Lite, ele possui uma de 48 megapixels, wide também, mas a abertura dele é f2.0. A próxima câmera é ultra wide de 13 megapixels com abertura f2.2 e a última câmera é macro de 5 megapixels com abertura f2.4 e a câmera principal traseira grava em até 4K 60 fps. Na câmera traseira eu dou ponto para o Zenfone 6, apesar dele ter os mesmos megapixels, 48, né? A abertura dele é menor do que o sensor principal do S10 Lite, ou seja, a abertura é f1.8 contra f2.0. Então em câmera traseira, câmera principal, ponto para o Asus Zenfone 6. Na câmera frontal, começando pelo S10 Lite, ele possui uma de 32 megapixels com abertura f2.2 e grava em até 1080p a 30 fps. E no Zenfone 6, como todos sabem, ele tem uma câmera flip, ou seja, serve tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal, né? Ele tem um motorzinho que faz a câmera virar e a qualidade que ele tem na câmera traseira também é da câmera frontal. Ou seja, de qualidade não tem como bater o Zenfone 6, por mais que o S10 Lite tenha 32 megapixels. Então, câmera frontal, ponto para o Zenfone 6. Em sistema operacional, os dois estão no Android 10.0 e a ROM do Zenfone 6 é a Zen UI 6.0 e do Samsung One UI 2.1. E do lado do Samsung ele tem o botão Bixby para você acessar assistente do celular, enquanto do Zenfone 6 ele tem um botão para acessar o assistente do Google mesmo. Então em sistema operacional eu considero um empate técnico. Em conectividade os dois possuem o 3G, 4G, Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi Dual Band, ou seja, ele conecta em redes 2.4 e 5 GHz Wi-Fi. E os dois também possuem o NFC. Em relação ao desbloqueio biométrico, o S10 Lite você desbloqueia com a impressão digital na tela, enquanto do Zenfone 6 é na parte traseira. E os dois também possuem o desbloqueio facial. Então em conectividade eu considero um empate técnico. Apesar do Zenfone 6 não ter desbloqueio na tela, o sensor biométrico que fica na parte traseira é muito rápido. Enquanto o do S10 Lite ele tem o desbloqueio na parte da tela, mas mesmo assim ele não é lento, mas também não é tão rápido, né? E tipo, se a tela trincar naquela parte, você não vai conseguir desbloquear o celular com impressão digital na tela, que pode ser um problema para você se você deixa o celular cair direto, né? Na bateria, no Zenfone 6 ele tem 5.000 mAh e ele tem um carregamento reverso de 10 watts, ou seja, você põe o cabo no Zenfone 6 e depois em outro celular e ele carrega o outro celular. E ele não tem suporte a carregamento sem fio. Do lado do S10 Lite ele tem 4.500 mAh e o Zenfone 6 vem na caixa com um carregador de 18 watts. No S10 Lite ele tem 4.500 mAh e na caixa do aparelho ele vem com um carregador de 25 watts. Que é mais rápido do que o do Zenfone 6, né? E ele também não possui nenhum tipo de carregamento sem fio. Como o critério aqui é capacidade, o Zenfone 6 leva vantagem porque ele tem 500 mAh a mais em relação ao S10 Lite. Mas lembrando aqui que o S10 Lite carrega mais rápido. Ele possui um carregador de 25 watts e como ele tem uma bateria menor, ele carrega bem mais rápido, né? Enquanto do lado do Zenfone 6 ele tem 5.000 mAh, que vai demorar aí em torno de 2 horas e meia, 3 horas para carregar, por conta do carregador mais fraco, né? Mais fraco entre aspas. Agora em preço, onde o brasileirinho sofre, né? Infelizmente, por conta do dólar e por causa da pandemia também. Se não fosse isso, eu tenho certeza que seria muito mais barato os dois aparelhos. Mas aqui, sem enrolação, o menor preço que eu encontrei do S10 Lite hoje, dia 25 de maio, tá por volta de R$ 2.800. A sua versão 6 GB de RAM
e 128 GB de armazenamento. Enquanto o Zenfone 6, ele tá por volta de R$ 2.750, R$ 2.800, na sua versão 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. E o menor preço que eu encontrei do Zenfone 6 foi até R$ 4.000, que é a sua versão que tem mais memória RAM e armazenamento interno. E do S10 Lite eu encontrei o maior preço por R$ 3.500. Então em preço eu considero um empate, porque hoje você já encontra os dois por R$ 2.800. Então o grande ganhador aqui desse embate foi o Asus Zenfone 6, porque ele ganha em construção, processador e GPU eles empatam, eu não considero... Não tem tanta diferença assim. Câmera frontal, o Zenfone 6 ganha. Câmera principal do Zenfone 6 traseira também ganha. De bateria, o Zenfone 6 também ganha. Em sistema operacional, os dois empatam, né? Conectividade também. A bateria, o Zenfone 6 também ganha. E no preço, os dois empatam. Ou seja, o único quesito que o Samsung Galaxy S10 Lite ganha é na tela. E abrindo aqui entre aspas, uma câmera traseira a mais que ele tem, apesar de não ter tanta qualidade. Bom, lembrando que o link dos dois aparelhos vai estar aqui na descrição, lá no meu site, e lá você pode encontrar o menor preço, beleza? E comprando por lá você ajuda o canal a crescer cada dia mais, além de economizar também no seu bolso, né? Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso você ajuda o canal a crescer cada dia mais. E também entra lá no meu grupo do WhatsApp para ficar por dentro dos cupons de desconto e ofertas somente de celulares, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Deixa a sua sugestão de próximos vídeos aqui abaixo. Então nos vemos na próxima. Falou!